Muito bem, tá aí os melhores momentos. Esse é o pênalti que aconteceu logo aos 3 minutos. O Zubeldia nem reclama se foi pênalti ou não, mas reclama que o São Paulo deu um contra-ataque com 3 minutos, que na visão dele, Arnaldo, condicionou completamente o jogo. Você toma um gol aos 3 minutos, aí o Fortaleza, que tem um contra-ataque muito bom, ficou bem à vontade no jogo, mas ele disse que ficou feliz pela competição do time. Só pegar esse detalhe, eu acho que futebol é detalhe, ainda mais quando você tem uma comissão técnica há muito tempo. Por que o Fortaleza, em casa, joga em velocidade no erro do adversário e não com a posse de bola? Desde que o Vojvoda assumiu. Por quê? Porque não dá para jogar com posse de bola nesse campo. Então o Fortaleza, ele joga no erro do adversário. Tem um dos melhores contra-ataques do Brasil, o cara sabe onde ele joga, ele sabe o campo que ele joga. E, de fato, o São Paulo tomou o contra-ataque de escanteio a favor. É isso que enfurece os Zubeldia. Isso aí não pode acontecer, não. Né? E o segundo gol anulado, o gol anulado bizarro, que eu achei no final do jogo, sai de uma falta a favor do São Paulo. A mesma coisa, contra-ataque. E aí o Fortaleza tem um time muito rápido. Mas o São Paulo fez um jogo parecido com o que o Corinthians fez contra o Galo. O São Paulo jogou, mesmo perdendo desde o primeiro minuto de jogo, jogou de igual, chutou bola na trave, teve chance para lá, chance para cá, não esfacelou o time. Essa é a bola do Luiz Gustavo, um petardo na trave, lá faltava 10 minutos para acabar o jogo, mas perdeu de um concorrente direto nessa zona da tabela. Sempre leva em consideração o seguinte: Cruzeiro, Fortaleza não estão na frente tripla, não tem jogo nesse meio de semana. Até por isso, o Fortaleza vai com tudo nessa partida contra o São Paulo. O São Paulo, putz, eu lembro sempre do Márcio, tem o jogo terça. O São Paulo está fazendo o único treino agora para a Copa do Brasil, nesse momento. Né? Aí o Zubeldia. São Paulo é uma piada o São Paulo é uma piada no bastidor, é ridículo. Mas quem tem é o time mais. É o Belmonte, é o Rui Costa, é o presidente. É o presidente do clube, né? É o principal responsável. Em Nárnia? Vive em Nárnia, né? Então, esse intervalo é o menor intervalo. O São Paulo vai jogar na terça, daqui a pouco, contra o Goiás. E o Zubeldia ficou no dilema, né? Ele não tinha o Lucas suspenso, se ele vai com reserva, tudo. Não, ele poupou os que estavam no limite de estourar, Arboleda, Luciano e Ferreirinha, que foram para lá. Só o Arboleda não entrou. E Luciano e Ferreirinha entraram para tentar empatar o jogo. Mas é aquilo, o São Paulo, até por conta disso, eu não acho coincidência. As únicas pessoas que continuam no São Paulo nesses últimos anos de middle table obscurity são o presidente, o diretor e tal. Enquanto o São Paulo não tratar o Brasileirão como tem que se tratar, vai chegar nesse momento da frente tripla e o São Paulo vai jogar o Brasileirão só para cumprir tabela. Não é coincidência. E o São Paulo... Por que o São Paulo... mas isso pode comprometer a Copa. Mas é óbvio. Por que você faz... É óbvio. Dessa vez, esse jogo com o Goiás é um risco. Não vou falar nada. E o Goiás adiou o seu jogo da Série B. O único... É uma piada, né, cara? É uma piada. Isso eu tô falando. O Goiás não jogou no final de semana contra o Amazonas na Série B e vai fresquinho pro jogo contra o São Paulo. O São Paulo frente tripla, o São Paulo pode até continuar na frente tripla, se superar o Goiás, se superar o Nacional na Libertadores. Mas o brasileiro é aquilo. Eu acho que um clube do investimento, do elenco do São Paulo, tem que sempre, mesmo priorizando Copas, tem que estar na zona de classificação da Libertadores para o ano seguinte, no Campeonato Nacional. Senão, pode ficar sem nada. O ano passado não ficou sem nada porque ganhou a Copa do Brasil. Vai ganhar de novo? Não sei. Vai superar o Goiás? Então chegou nesse momento da temporada. O Zubeldia está acabando de chegar. Não é ele que vai chegar lá, eu tenho que jogar quarta contra o Goiás. Mas ele já falou sobre isso. Já falou. Não é? Sobre o quê? Sobre o intervalo entre os jogos, sim. sobre as questões e tal, etc e tal. E aí essa situação, veremos a partir do jogo com o Goiás, qual é a estratégia nos outros jogos do Brasileiro. Se ele vai começar a tirar mais gente ainda dos jogos do Brasileiro durante os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores. O Luciano já está tirado porque fez o favor de tomar um cartão no banco. Eu não sei qual é o sentimento de vocês, mas eu fico muito revoltado com uma atitude dessa. O meu é de revolta, viu? É uma situação inacreditável, gente. Eu também acho. Acho que é inacreditável. É inacreditável. O cara está no banco, está sendo poupado, não sei o quê, o cara vai, pumba, toma um cartão, não joga contra o Flamengo no fim de semana, que, enfim, é um jogo importante. Contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, no Morumbi. Que também forçou cartões
no jogo contra o Atlético Goianiense. Sim, mas... Não sei se vocês viram. Eu vi, mas é o que o Massa falou. São situações um pouco diferentes. O Flamengo vai pegar o Palmeiras amanhã, na quarta-feira. Aí ele poupa o Pedro. O Flamengo é líder do campeonato com jogo a menos. Sim, pode o Massa falou. São Paulo não tem mais nada para negociar. Você tá lá em cima, você pode negociar. Lá em cima você consegue olhar melhor. São Paulo não tem isso. E eu nunca vou entender o cara tomar um cara que toma cartão todo jogo, tomar um cartão no banco. Eu já não entendo tomar cartão no banco. Ainda mais estando pendurado, né? E aí, assim, eu acho o cara carrega a culpa, carrega a fama, fez a fama. Então tá o banco inteiro berrando, o cartão é pra ele. Bom, enfim. Igual assim, né? O Carlos Colli, ele manda a seguinte mensagem aqui, Vessa e Massini, sobre o São Paulo, que eu posso estar completamente enganado, mas é um pouco uma sensação que eu tive um pouco... Não exatamente o que ele escreve aqui, mas sobre não um desencanto, mas acho que no brasileiro realmente não é para nós. Mas o Carlos fala o seguinte, ele vai além disso, ele fala o seguinte: estou começando a achar que me enganei com o Zubeldia. Está me parecendo um técnico teimoso, demora para fazer as substituições e quando muda, sempre erra. São coisas diferentes, né? O que ele está falando e o que eu falei. Mas enfim, uma sensação meio de frustração. Não exatamente com o Zubeldia, no caso dele mas com a temporada, não sei. Que você ainda pode dizer. Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim. É óbvio que é o treinador que vai ser o responsabilizado. Quando você tira quando você tira o mel das abelhas, que era o Rames, que era a culpa do Rames, não joga. Tava lá jogando, como é que era o negócio? Aquelas... Cutimesa. Isso aí. Entendeu? Aí agora vem pro técnico que erra, que vai cometer os erros dele, né? Mas que tem tudo para ser um dos maiores treinadores da história do São Paulo, se for mantido no cargo. Esse tipo de comentário é um comentário do torcedor, eu respeito, é doído, não é fácil para um time grande desse tamanho que é o São Paulo, nos últimos 10 anos, ganhar um Paulista e uma Copa do Brasil. Não é fácil, não é mesmo. Eu entendo que a marca, você fala São Paulo, a marca é muito grande, né? Então o torcedor fica doído de ver que o time não tem condições de ser campeão brasileiro. Dói. É um fato, eu entendo isso. Agora, vai sobrar para aquele que é o que tem a melhor intenção, é aquele que acabou de chegar, é aquele que vai cometer os erros dele, assim como o Dorival cometeu os deles, né? Assim como o Vojvoda comete os deles. Quando for falar do Abel, tem vários para falar só dessa rodada. Então, assim, se o torcedor do São Paulo não criar consciência de quem precisa ser cobrado o Belmonte, Carlos Belmonte, aquela eminência parda lá que trabalha lá, como é o nome dele? Rui Costa, e o presidente do São Paulo, esses três, é com eles a história. É com eles. Né? Detalhe, são eles que têm que o São pensar... Paulo foi o time dos 20 que menos contratou na janela no meio do ano. E são eles, esses três, em tese, que tem que pensar que o São Paulo não pode jogar em Fortaleza e depois jogar na terça-feira. Não pode, entendeu? Não pode. Então, cara, às vezes tem torcedor do Palmeiras que fala assim, você é São Paulino, né? Você vive dando dica pro São Paulo. Não se trata de clube, se trata de gestão de campeonato brasileiro. Certo? O meu time ganhou 4, não é isso? Nos últimos 10 anos. Então, já tem 2 rebaixamentos também, em pontos corridos. Então é preciso entender campeonato brasileiro. E não adianta, cara. Agora, o fato dele não contratar... Eu não acredito que o São Paulo não tem 5 milhões de euros para trazer 3 caras como fez o Corinthians. Vocês são incompetentes, certo? Porque o Alex Teixeira jogaria fácil no meio-campo do São Paulo. O zagueiro que o Corinthians contratou também jogaria em necessidade no São Paulo. Não, mas parece que fica uma coisa que precisa ir atrás do Alexandro. Para que isso? Quem é que indica jogador para o São Paulo? Cadê o Muricy Ramalho, que é poupado de tudo isso?
Entendeu? O Cifute, quem é que faz a gestão de contratação do São Paulo? Tem que ficar esperando o cara decidir lá, como é o nome dele? O... Thiago Mendes. Thiago Mendes, o que ele quer da vida. Tem que esperar coisa nenhuma. O Alex Teixeira tava aqui, ó. O Corinthians, que tem muito menos dinheiro, contratou. Tá muito mais encralacado que o São Paulo. Então, meu irmão, é por isso que o São Paulo não briga no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Entendeu? Marca mais camisa, só não ganha, não chega. Entendeu? Numa Copa pode ser, vai lá, putz, aí é, né? 2 jogos, o time se mobiliza e esse time se mobiliza. E o time é ruim. Agora, se você não olha pros detalhes, não é detalhe, passa a ser detalhe, mas não é. É fundamental. É fundamental que você tenha um elenco para disputar o campeonato. Sacou? Agora, perdeu o Alisson, acabou. Acabou como? Não é possível. Entende? Então, pô, tem... o mundo do futebol tem... Porra, hoje... Desculpa o vocabulário. Poxa, hoje tem... Se você pesquisar agora, você vai achar 20 jogadores de bom nível que custam 2 milhões de euros, 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, 2 milhões e meio de euros, que já tem experiência internacional, que o futebol brasileiro não conhece e que você pode trazer, pô. E os caras ficam aí, ai meu Deus, faz boneco de posto. É o Caleri, não joga o Caleri, é o Luciano, é discussão etéreo. Entendeu? Então precisa eu falar isso. Não é possível, cara. O Vessa, o Zubeldia, da parte dele, meio que ele não jogou toalha nenhuma. Ele fala que não, estamos aí lutando nas 3 frentes e tudo mais e tal. A frente brasileira tá meio mais complicada, né? E acho que esse é o desânimo, vamos dizer assim. Desânimo é muito forte, mas essa é a questão. Aposta tudo nas Copas, aí perde um gol, erra ali e acabou, Tironi, cara. Você tem que entrar um pouco... O teu desânimo, ou de parte da galera do São Paulo, é não entender o estágio atual do São Paulo. Sim. O São Paulo não tem condição de disputar o título brasileiro de pontos corridos. Não, eu acho, por uma série de fatores. Eu também acho que não. Agora, mas acho que São também Paulo, não significa São Paulo, estar em 10º lugar. O São Paulo subiu. Então, não, tem pouco. O São Paulo está subindo um pouco cada ano, um pouquinho, enquanto outros sobem muito cada ano. Onde está o Botafogo hoje? Onde está o Cruzeiro hoje? Onde está o Fortaleza hoje? Essa Bahia. Bahia. Se você vai nesse negocinho, é difícil. É difícil. E o São Paulo está nesse passo de tartaruga. É isso. Muito porque também não toma conta dos detalhes, como disse o... E porque é muita incompetência, cara. Pô, tudo bem, o Leco acabou com o clube, mas está na hora de reconstruir o São Paulo. Vai demorar quanto? Quanto esses caras vão demorar para fazer um fundo, pegar, captar um dinheiro, liquidar as dívidas de curto prazo, cara? Que coisa! Entendeu? É uma inércia. Parece motor de Fusca, quando liga. Diga lá, Fessa. Em relação ao jogo, eu tô com o Arnaldo, acho que o São Paulo teve um bom papel, acho que ele teve uma boa consistência por toda a dificuldade. Tinha jogado a Vera, né, um jogo muito, muito difícil contra o líder do campeonato até então. O Lucas fez muita falta, mas foi uma falta necessária, porque o Lucas... Cara, a gente falou aqui, acho que o Arnaldo nem estava aqui, eu fui ler a minutagem aqui, era, para quem tem a idade que o Lucas tem, 90 minutos, 87, 90, 88, ele ia estourar. Então foi uma ausência necessária até da viagem. Até da viagem, ele precisava respirar, mas ele fez muita falta. Quem que dribla 45 e fala pro Ferreirinha, faz o gol aí, meu filho? Para fazer aquela jogada, esse é o diferente do São Paulo. Então você não tinha o seu diferente, o que faz a jogada que ninguém espera e deixa o companheiro na cara do gol, só para ele completar. Então dentro disso eu acho que você pega um adversário também forte e tudo mais. Eu acho que o São Paulo não fez um jogo ruim. E sobre essa reclamação de bastidores que o Arnaldo está dizendo, normalmente eu vou sempre olhar o lance da televisão. E às vezes a TV, ela força o jogo na quarta, ela transforma aquele time a jogar no domingo para jogar na quarta e quem jogou no sábado obrigatoriamente tem que jogar na terça. Só que eu fui olhar aqui. O Palmeiras e o São Paulo jogaram no sábado. Então os dois estão aptos a jogar ou na terça ou na quarta. Aí eu falei assim, mas Palmeiras e Flamengo, provavelmente a TV Globo vai querer transmitir
E aí jogou na quarta esse jogo e sobrou a terça pro São Paulo. Mas não. O jogo é às 8 da noite, Palmeiras e Flamengo. Não é o jogo da TV Globo. Os dois são pelo canal de streaming comprados exclusivos. Tanto São Paulo quanto Palmeiras. Aí sim, aí é uma coisa de bastidor. Ô, streaming, é o seguinte, meu amigo, eu quero ser quarta também. Você não tem os dois exclusivos? Nós dois não jogamos no sábado? Por que que eles estão na quarta e eu tô na terça? Aí você tem briga. Aí eu tô com o Arnaldo. Porque o cenário do Palmeiras e São Paulo é exatamente o mesmo. Jogam sábado, tem terça e quarto streaming aqui. Tem jogo nenhum... que você escolhe, você sacrifica um na frente, porque senão não dá. Não dá pra fazer a tabela. Concorda? Sim. Então, é isso. É melhor você jogar com 4 dias de distância pro Flamengo ou com 2 dias e meio pro Cuiabá. Você troca, meu irmão. Pô, mas nem... Então, mas o que eu tô dizendo assim, tem momentos que você não tem o que fazer. Eu vou dar um exemplo. O Corinthians vai jogar Sul-Americana. O SBT, Sul-Americana, terça-feira. Ele definiu o Corinthians, vai todas as terças, até se o Corinthians chegar na final. Então o Corinthians vai jogar no sábado. O Corinthians não vai mais jogar de domingo, porque quando tiver Sul-Americana. Porque definiu-se assim. Mas nesse caso, acho que o São Paulo tinha como brigar, porque o Palmeiras, o cenário era igualzinho dele. Mas esquece vocês o vai Palmeiras. perder. Esquece o Palmeiras. São Paulo tem briga que entrar. com o Goiás primeiro. É isso, cara. Então Goiás, você vai jogar na quarta, porque o São Paulo tá jogando na quarta. São Paulo tá jogando com o Botafogo. Goiás, em vez de jogar na quinta, você vai jogar na quarta. E vai jogar na sua rodada da Série B no sábado, quando o São Paulo jogar no sábado. Aí o intervalo pro Goiás, ao menos pro Goiás... Era 0x0. Fica 0x0. Não, é 3x0 pro Goiás o Entendeu? intervalo. A briga não é com o outro grande, cara. Tem que olhar São Paulo o perde macro. pro Goiás no bastidor. Você tem que olhar o macro, você tem que olhar Mas esse negócio tudo. essa história do Goiás, ou tipo, obrigar o Goiás a jogar também... É, porque o Goiás, campeonato. O calendário da Série B é mais Série A tranquilo. e Série B tinha rodado no final. Só o Goiás não jogou no Mas final. o É bem mais calendário da Série B tranquilo. tá tranquilo. Na Série A parou por causa da Então, enchentes, até não por sei isso é o quê. mais fácil ajeitar a tabela do Goiás para que seja justo Sim, o muito intervalo entre os times da Não, o que eu tô dizendo competição. é o seguinte, se o Goiás trabalhou nos bastidores para não jogar nesse fim de semana, você vai falar, acho não, que você nem vai ter que precisou. jogar porque o São Paulo Acho que ele vai nem precisou. Ele nem precisou trabalhar nos bastidores. Sim. É porque ninguém na Série B tá em Libertadores Sul-Americana. Eles exatamente. sempre Tem um têm calendário, Porque meio aí você pra sente pôr- desgaste num segundo tempo, tá ganhando de 1x0. São Paulo vai ganhar o jogo do Goiás. Aí você tá sentindo o jogo, ganha só de 1x0 e vai lá pra jogar na Serrinha com 1x0 só. É, exato. Entendeu? Exato. Aí- Detalhe. aí lá- O CRB da Série B, certo? Então, aí, Tá na Copa do Brasil contra o Galo, certo? Jogou no final de semana pela aí Série o B. jogo lá, Goiás não jogou. o jogo lá, deixa eu só falar um negócio. Isso foi mérito do Goiás. O Goiás lá eu também eu tô conseguiu. com essa um pouco isso. Não é o São Paulo ter chegar ao CBF, você obriga aí o Goiás a jogar, porque eu vou Tem que chegar jogar. assim, eu só vou jogar no Jogar- mesmo intervalo do meu adversário na Copa do Isso, Brasil. acabou, eu não jogo. aí pronto. Senão eu Tá não bom, jogo. mas essa é outra Aí, história. e outra Senão coisa. eu não jogo. Você sabe, Simplesmente eu não entro em campo. você sabe como se acumula isso? Acumula assim, ó. Você vai jogar contra o Goiás. São Paulo não faz tem um bastidor ótimo jogo, nenhum. Joga pra caramba, ganha só de 1x0. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro você não pode rifar. O próximo Flamengo. jogo do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. E aí você não pode poupar ninguém. Porque se você tomar uma tunda em casa, vai cair nas costas do Zubeldia. É isso que ninguém percebe. Mas nesse Entendeu? caso, um pouco tirou, Detalhe. o elogio ao Goiás, pra mim, então, o pior de todos é o CRB, que aceitou jogar, e o Goiás não, né? A torcida Para pra do pensar. CRB tá louca lá, o cara não tem bastidores, como é que o Goiás joga e nós não jogamos? Então, ao contrário, como eles não jogam e a gente tem que jogar. O meu ponto é assim, eu entendo, a diretoria de São Paulo falou assim, ó, eu não vou jogar se não tiver o mesmo tempo de descanso. Mas assim, o Goiás, Como muitas vezes. competência dele ter resolvido a Às vida vezes, dele. né? No caso do Palmeiras, por exemplo, que é essa comparação do streaming, o Abel deixa muito claro isso em toda entrevista. O mínimo de intervalo que ele. O mínimo. Se não tiver um mínimo, ele vai berrar e ele tá certo. Sim, eu concordo. E o São Paulo não berra pra nada. Será assunto daqui a pouquinho o Palmeiras. Muita gente aqui falando do Palmeiras aqui, reclamando do Abel, exigindo umas coisas aí, viu, Massa? Então vamos para uma rápida parada aqui no G4. Na volta vamos falar do Palmeiras. Então tá aí, né, galera? Cara, o São Paulo nos bastidores tá muito fraco, velho. Sempre foi muito fraco, desde das últimas gestões, né? Sempre muito fraco. E, cara, eu acho que o São Paulo, ele tem um ótimo time. Eu concordo muito com o Marcinho. Tem um ótimo, mas um excelente time, mas peca muito, cara. São Paulo peca muito fora de campo.
em estratégia de poupar aqui, poupar ali. E preocupa, porque é 3 jogos sem vencer, já tá fora do G4. O G4 você pode dar 3, 4 pontos do G4. O G6 tá ameaçado, o Atlético Mineiro vem aí, o Bahia tá junto com a gente. Quem mais? O Atlético Paranaense vem chegando. Então, cara, e tem muitos times que podem estar muito mais perto do que tá aí na tabela do São Paulo. Então é isso. Mas bora ver o que acontece aí. Essa semana tem Copa do Brasil. O São Paulo tem que fazer um bom resultado. Depois tem um Flamengo que não pode, o São Paulo não pode poupar. Então vamos ficar de olho nessa semana aí. Qualquer informação a gente vem aí com vocês, valeu? Todos os créditos pra Band Esporte, link na descrição, todos os créditos aí. E se inscreve no canal, deixa o like, galera, por favor. E comenta a opinião de vocês, valeu? É nóis!